José Eduardo, Bolsonaro disse que só tomou conhecimento da entrada do estojo das joias no Brasil após um ano. Você acredita que é possível que ele, Jair Bolsonaro, tenha ficado sem saber todo esse tempo sobre o presente? Essa história é muito esquisita e os fatos parecem apontar em outra direção, embora nós tenhamos que esperar a conclusão do inquérito. Eu cheguei a ver matérias jornalísticas que dizem que a senhora Michele Bolsonaro tinha deixado aquelas joias que ela tinha pego na cozinha do Palácio do Alvorada. Ou seja, as joias são pegas por um ministro que traz, que não sabe, o seu ajudante de ordens pede a liberação, ele faz ligações, pelo que li na imprensa, pretendendo orientar a liberação das joias. A sua esposa deixa uma parte dessas joias na cozinha, vejam, na cozinha do Palácio do Alvorada. E o presidente não sabe de absolutamente nada. Olha, eu acho que até o final das investigações, a defesa pode provar a não ciência de Jair Bolsonaro, mas que realmente fica muito difícil acreditar nisso tudo e nem se precisa invocar indevidamente a teoria do domínio do fato, distorcida tantas vezes pelo Supremo Tribunal Federal em condenações. Neste caso aqui, dá a impressão que há uma ciência direta por todo o conjunto de atores que estão sendo envolvidos e pelas circunstâncias da sua própria intervenção na marcha desse processo. Ou seja, uma situação muito difícil de ser justificada, mas possível, ao longo da investigação, esta não ciência de Jair Bolsonaro sobre a joia. Muito bem, a mesma pergunta então para Janaína Pascoal. Você acredita que é possível que Jair Bolsonaro tenha ficado sem saber todo esse tempo sobre o presente? Eu penso que é possível pelo seguinte. Imagina o seguinte, quando essa joia, né, foi trazida, foi ali barrada, ele era presidente, estava no auge, tinha a chance de ser reeleito. Seria muito mais simples para ele interferir ali, se ele efetivamente queria, sabia da joia, ter pedido aquela joia naquele momento. Quando é que ele foi solicitar? Quando soube, e se as informações estiverem corretas, depois que já tinha perdido as eleições. Ele foi solicitar depois. Tanto é que o pessoal diz o seguinte, não, olha, ele quis pegar essas joias para poder levá-las para os Estados Unidos quando ele já estava indo embora. Então, eu vejo que tem lógica dele ter efetivamente sabido depois. Por isso é que eu insisto que o ministro precisaria explicar melhor essa história. O ministro, com isso eu não estou acusando ninguém, nem atribuindo culpa a ninguém, mas o ministro precisaria explicar, porque assim, por que esse ministro, que é uma pessoa de alta patente, né, no âmbito militar, por que ele se colocaria numa situação de uma irregularidade em prol de alguém, né, em prol de um presidente, e depois aquilo ficou ali e não tentou reaver? Então, assim, eu acho que o caso está muito, a palavra é essa, nebuloso, né, muito nebuloso, e eu vejo que tem lógica. Porque, assim, se ele queria as joias, se as joias eram para a mulher dele ou eram para ele, ou se ele ia pegar essas joias para vender, fazer dinheiro para a família, o que quer que seja, por que esperar para depois, para o final? Por que deixar isso para um ano depois, se ele, naquele momento que as joias entravam, ele era ainda um homem poderoso? Tem a resposta, Zé Eduardo? Tem, eu acredito que as premissas que orientam a conclusão da doutora Janaína não justificam a sua conclusão, ao contrário, se voltam contra a própria argumentação dela. Veja, Jair Bolsonaro era presidente da República, perde a eleição e, enquanto presidente da República, ainda era presidente da República, interfere para pegar as joias. Óbvio, se ele tivesse sido eleito, ele talvez esperasse mais tempo para providenciar a recuperação dessas joias. Ele não estaria mais premido pelo tempo, ele não estaria mais premido pela situação de um governo novo chegar e dizer, olha, peraí, que história de joias é essa? Não, ele precisava resolver o problema, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista político. Então, diante da sua derrota eleitoral, ele vai e tenta intervir de uma forma atabalhoada, inclusive através do seu ajudante de ordens, para poder recuperar essa joia. Ou seja, o argumento da doutora Janaína parte de premissas que negam, a meu ver, a sua conclusão. É exatamente o momento em que ele está atuando que efetivamente leva a crer que efetivamente ele estava se assodando para conseguir resolver um imbróglio da joia. Mas, por favor, doutora,
pode falar. Mas o senhor concorda que um ano antes, quando ainda tinha viabilidade de ser eleito, ele era mais forte? O senhor concorda? O senhor, a experiência política do senhor é bem mais é maior que a minha. A vivência política do senhor é verdade, doutora. É maior que a minha. Mas me diga só para eu finalizar. Não é verdade que quando o cidadão perde a eleição, o café chega gelado para ele? O café chega gelado. Chega, todo mundo sabe. Tomado enquanto pode, doutora. Essa é a diferença. Não, Ou seja, exatamente porque o café chega gelado, a gente não pode deixar no bullying para o novo governo tomar. Porque assim, seria mais lógico ele tentar pegar essa joia antes. Ou seja, doutora, neste caso, vamos ter claro, se ele tivesse mais tempo, ele teria continuado com jeitinho a fazer as coisas. Ele não tinha mais tempo. It's now or never. Agora ou nunca. Ele perdeu a eleição, eu não posso deixar essas joias pendentes lá para o novo governo pegar. E parece de uma evidência solar isso. Não se trata de resolver quando se está mais forte, mas ele perdeu a possibilidade de tempo para equacionar com mais sutileza esse problema. E aí agiu de forma atabalhoada. Por isso digo que as suas premissas, a meu ver, jogam em contrário à conclusão que a senhora chega. Eu até deixo claro aqui que eu não estou aqui defendendo ninguém. Até porque quando ele me convidou para ser candidata a vice-presidente, ele disse assim, Janaína, nós vamos comer arroz, feijão e ovo num dia, ovo, feijão e arroz no outro. Então, assim, se efetivamente houve algo com relação a essas joias que fique provado, e que a população veja com clareza, porque o que me interessa é a verdade. Tá? Mas, assim, essas ponderações que eu estou fazendo é porque, realmente, eu acho que ele teria mais força para liberar quando ainda tinha chance de ser reeleito. Depois que perdeu, mas, assim, é só uma ponderação. Eu respeito a visão do doutor Eduardo. Apenas um detalhe. Mais força não significa ter mais tempo. Ou seja, ele passou a ter contra o relógio o limpar das suas gavetas. Aliás, todos os governos, em geral, costumam olhar suas gavetas para verificar se existem problemas pendentes. Especialmente aqueles que praticam atos que não podem ser achados pelo sucessor. Ou seja, ter força não é sinônimo de ter tempo. No caso, Bolsonaro ainda era presidente e precisava tomar as medidas no tempo necessário para limpar as gavetas para que, abre aspas, se forem podres, não fossem encontrados pelo futuro governo.